Pessoal, eu tive uma falha técnica e cortei o vídeo. Ai, esse negócio de tecnologia é muito difícil, tá? Vocês têm que me ensinar. Eu tô caçando aqui pra virar, mas o negócio não vira. Então eu vou virar o celular aqui, tá? Se vocês analisarem essa pirâmide, tá? Ela vai mostrar para vocês um pouquinho sobre o processo de combustão, tá? Quando a gente tem, né, uma fonte de calor, o comburente, no caso da vela, seria o oxigênio e o combustível seria, né, a parafina, tá? Então a gente vai ter uma reação química entre eles que tem por função, então, gerar o calor, né? E qual a necessidade disso? Para que se criou, né, fogo? Para que se criou combustível e por quê? Qual a função, tá? Tudo que se cria, né, pessoal, eu digo não só na ciência, mas, né, na nossa sociedade, tem que ter uma função, né? Tem que ter alguma coisa, algum benefício para nós, né? E normalmente é para facilitar o nosso dia a dia, tá? De alguma forma, tá? Então, o combustível, ele veio justamente para isso, né? Para facilitar. Se a gente vai na rua, né? Eu vou de bicicleta, vocês vão de carro, tá? Para locomover o carro, precisa de gasolina, tá? Se a gente vai cozinhar o alimento, a gente precisa de quê? De gás, né? Ou então, né? Hoje já tem muita coisa que é elétrico. A gente vai visualizar isso um pouquinho mais pra frente, né? Mas se a gente voltar um pouquinho mais, né, na minha idade pra trás, a gente precisava, né, desses tipos de energia não renovável, tá? Que são os combustíveis fósseis, composto pelo petróleo, pelo gás natural e pelo carvão mineral, tá? E aí dessa forma eu falo para vocês, né, que o combustível ele surgiu justamente como uma adaptação às nossas necessidades, né, a deixar o nosso dia a dia de uma forma mais confortável. E foi o que eu disse para vocês, né, que está descrito nesse slide, que a madeira ela foi, né, a fonte de energia mais antiga através, né, do fogo produzido pelo Homo erectus, né? O Homo erectus, a gente tem registro dele, né, de que ele havia habitado o planeta em torno de 1,8 milhões até 300 mil anos atrás, tá? E como que eles sabem disso? Como que eles registram isso, né? Pesquisadores encontraram na África, se não me engano, na África do Sul, tá? Registros fósseis e vestígios, né, do uso de fogo por esses hominídeos. E até nessa imagem, nesse slide, vocês vão visualizar o crânio que foi, né, recomposto, porque eles encontraram ele todo dilacerado, né, todo em pedaços mesmos, e os pesquisadores foram conseguindo unir novamente, né, as peças ali, os restos, os vestígios e produziu então esse fóssil, né? E o que é um fóssil? Fóssil são restos mineralizados, né, de seres vivos que viveram há muito tempo atrás, né? Pode ser osso, pode ser dentes, fezes, chifres, pólen, pegadas, né, ovo, qualquer coisa que retrate, né, algo que viveu no nosso antepassado, tá? E que foram encontrados, né, em um ambiente próximos a rochas sedimentares que passaram por um processo de mineralização. E por que, né, tô falando disso? Como comentei com vocês, né, o combustível, o petróleo, basicamente, ele veio por função gerar energia, facilitar o nosso dia a dia, tá? Mas a gente tem outras fontes de energia também que são muito utilizadas, tá? E outras que estão sendo utilizadas, estão sendo estudadas e adaptadas agora, né? Tá? Tanto no nosso país quanto no mundo, tá? E o que são fontes de energia, tá? Quais são as fontes de energia? A gente tem uma coisa, pessoal, chamada de matriz elétrica. O que é a matriz elétrica? Matriz elétrica é todo um conjunto de energia, né, que passa por um processo de transformação para formar eletricidade e que ela é distribuída em diversos setores da sociedade, como no comércio, na indústria e nas residências, tá? No mundo, a maior parte da matriz energética, né, ela é composta por fontes não renováveis, como o petróleo, o gás mineral e o gás natural, que eu já falei com vocês. Por quê? Porque são combustíveis que têm uma maior eficácia,
tá? Embora exija um custo alto para fazer todo o processo de exploração, de refinamento, né, que é a separação das substâncias presentes no petróleo, porque a gente não utiliza o petróleo bruto, tá? A gente vai utilizar as substâncias contidas no petróleo bruto, como por exemplo a gasolina, o óleo diesel, a parafina, né, o etanol, o gás de cozinha, né, entre tantos, tá? E aí a gente tem como domínio, né, no mundo mesmo, essas fontes de energias não renováveis. Entretanto, fontes de energias renováveis vêm crescendo. Por quê? Porque é uma busca constante por pesquisadores e por ambientalistas, justamente para reduzir o impacto ambiental, tá? E o que então que essas fontes de energias elas têm de relação com o meio ambiente, tá? Os diferentes recursos energéticos da qual provém essas energias, né, são fontes naturais ou artificiais, que têm por função gerar energia. E de acordo com a capacidade que elas têm, né, essa capacidade natural que elas têm de se recompor durante o processo de utilização, eu retirei, mas eu preciso que aquilo ali se recomponha para poder utilizar futuramente, né? Elas são classificadas como fontes energéticas renováveis ou não renováveis. Ou seja, as fontes energéticas renováveis, né, elas também são conhecidas como fontes ecológicas. Por quê? Porque são recursos energéticos inesgotáveis. Elas são repostas espontaneamente, tá? Ou pela intervenção humana também. Elas apresentam uma importância muito grande no desenvolvimento sustentável e elas não causam um impacto ambiental em relação à poluição e ao desmatamento, tá? Quando comparada aos combustíveis fósseis, além de ser fontes alternativas no sistema energético convencional, tá bom? E quais são os exemplos de energias, né, de fontes de energias renováveis que a gente tem hoje? A gente tem a biomassa, a gente tem a hidroeletricidade, a energia solar, a geotérmica, a eólica e a mareomotriz, tá? E aí eu vou descrever para vocês um pouquinho de cada. Vocês podem acompanhar aí o resuminho que eu fiz nos slides. A primeira fonte de energia e a mais utilizada, né, por nós e pelos vegetais, tá? Embora para nós ainda esteja no processo de adaptação, é a energia solar, tá? A energia solar, pessoal, ela é oriunda dos raios solares, tá? E elas são transformadas tanto em energia térmica quanto elétrica. Ela vai ser captada através de coletores solares que normalmente ficam expostos, né, em superfícies. E essa energia, ela pode ser classificada em fototérmica ou fotovoltaica, tá? Qual a diferença entre as duas? A energia captada, né, por coletores solares na forma fototérmica, ela vai ter por função aquecer os fluidos, né, sejam eles líquidos ou gasosos, e manter eles quentes em reservatórios. Por exemplo, o banho, né, a água do banho que a gente vai utilizar, essa água vai ser aquecida e vai ser mantida no reservatório. Já a energia solar fotovoltaica, ela vai ser, né, também recebida pelos coletores solares, mas ela vai ser convertida em eletricidade e vai ser então utilizada, né, pelas células fotovoltaicas, tá? Qual seria a maior desvantagem do processo de energia, né, através então da radiação solar, tá? A maior vantagem, na verdade, né? Elas não produzem, né? Para produzir esse tipo de energia, a gente não tem ruído, não tem odor, tá? E não tem manutenção, ou a manutenção é muito baixa, tá? E a durabilidade é muito grande, além de não gerar nenhum tipo de resíduo tóxico e nem nocivo ao meio ambiente, tá? Depois a gente vai para a energia hidráulica. Eu tô com a cobertinha aqui porque eu tô sentindo frio, tá? E depois a energia hidráulica, tá? Que é uma das maiores utilizadas, né, no nosso país, né, e também no mundo, tá? Tem locais que não é a principal, tá? Mas aqui no Brasil é a mais utilizada. A energia hidráulica ela é obtida a partir do fluxo de água, tá? Pode ser aproveitado um desnivelamento ou a queda de água, né? Normalmente é necessário fazer um desvio do curso de água e fazer uma barragem
para que tenha, né, então o empoçamento seja retido água nessa represa, e então ela gere uma força que, quando passado pela barragem, né, pelas turbinas, ela faça a movimentação e gera energia, tá? O Brasil, pessoal, né, como eu já disse, a principal fonte, né, justamente por ter um alto potencial hídrico, né, a gente tem como principal bacia, ou acho que, se eu não me engano, a segunda maior hidrelétrica do mundo em questão de potência instalada, é a de Itaipu, tá? Uma bacia que fica localizada no Rio Paraná, divisa com o Paraguai, tá? E quais as vantagens da energia hidrelétrica, ou hidráulica, na verdade, né? É inesgotável, um baixo custo operacional, tá? E ela não libera gases poluentes. Entretanto, a desvantagem é que, quando a gente tem um dia meio nublado, a gente não vai ter uma grande geração. Perdão, tô confundindo aqui a solar. Quando a gente tem uma baixa quantidade, né, de chuva, tá? A gente não vai ter uma grande geração de energia, justamente pelo baixo curso de água. A gente vai ter uma redução no nível, tá? O que eu não comentei com vocês anteriormente, que seria uma desvantagem para a energia solar, é quando a gente tem um dia nublado, por exemplo, né? Que a gente não consegue, então, ter uma produção tão grande quanto num dia ensolarado, tá? Outra desvantagem da energia hidráulica, né? Justamente pela instalação dessas barragens, ou desse curso, a gente pode ter uma interferência na vida, no ecossistema aquático daquele ambiente, tá? Além da possibilidade de rompimento e de inundação, né, próxima àquela região. Outra fonte de energia renovável é a eólica, tá? A energia eólica, pessoal, ela provém dos ventos, tá? São instalados grandes turbinas, né, chamadas de aerogeradores, que vão ter por função transformar a energia cinética dos ventos em energia elétrica. Fatores que vão interferir, né, nessa produção de energia é a velocidade do vento, a densidade do ar e também a área do rotor, tá? Uma vantagem, né, que a gente pode caracterizar para a energia eólica é que, junto a essa estrutura, né, montada para a captura dessa fonte de energia, a gente pode também colocar atividades agrícolas, né, plantio de árvores, criação de gados, tá? Mas uma grande desvantagem é que nem sempre a movimentação do ar, né, vai ser suficiente para produzir energia. Esse tipo de energia também, né, esse tipo de instalação pode interferir de uma forma muito grande na movimentação de aves migratórias, tá? E ela também causa um dano muito grande aos nossos ouvidos, né? Causam impactos sonoros devido aos ruídos que é gerado justamente pela movimentação da hélice dos aerogeradores, tá? É como se fosse um catavento, tá bem? Então, quando a gente visualiza, né, a produção de energia através da eólica, a gente vai perceber que instalações, né, moradias, né, casas, a presença de pessoas, né, de seres humanos, ela tem que ter uma distância mínima de 200 metros, tá? Justamente para ter um incômodo um pouco menor. Eu vou pausar aqui só porque eu vou ter que começar um novo vídeo.